segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-lo? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregar. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez não haveria um evangelho mais propício para a realidade daquilo que hoje nós aqui vivemos e nós aqui estamos celebrando. O evangelho de hoje termina no capítulo 6 do livro de São João, do Evangelho de João, onde nós estamos meditando no decorrer desses finais de semana, Jesus multiplicando o pão, Jesus realizando grandes prodígios, grandes milagres, grandes sinais, e em consequência disso, essa grande multidão que acorre, essa grande multidão que vai atrás de Jesus, talvez porque quer saciar a sua fome na multiplicação dos pães, talvez porque, como de forma mágica, querem ver Jesus realizar os seus grandes milagres, os seus grandes prodígios, talvez porque querem até fazer parte daquilo que Jesus realizava em fazer os cegos enxergar, paralítico andar, mudo surdo ouvir e falar. E no entanto, essa grande multidão que acorria Jesus, como nós vemos no Evangelho de hoje, parte dela se desanima, parte dela se torna carente, como a gente costuma dizer, arruma as trouxas, pendura a chuteira e voltam para casa, como pessoas vazias, como pessoas sem sentido na vida, como pessoas como se nunca tivessem visto Jesus Cristo, porque apenas estavam atrás do Senhor e formavam aquela grande multidão, porque era mais fácil se alimentar do pão multiplicado, não precisava trabalhar para isso, porque era mais fácil estar ali junto de Jesus para ver como de forma mágica os grandes milagres, os grandes prodígios que Jesus realizava. No entanto, quando Jesus se apresenta como projeto de vida, quando Jesus se apresenta como forma a ser vivida e celebrada, a palavra de Deus se torna dura e pesada sobre os ombros daquela grande multidão. Por isso grande parte vai embora, se esquece da palavra de Cristo, se esquece dos ensinamentos de Jesus, porque aquilo começa a se tornar um peso para a vida deles, como muitas vezes nós podemos cair no grande erro e na grave tentação de também não sermos diferentes. Uma vez em que nós não realizarmos
a grande experiência de Deus, nós caímos no mesmo erro daquela multidão que ia atrás de Jesus como de forma mágica, só para ver Jesus fazer magia, grandes milagres. Mas na hora que Jesus começa a ensiná-los, na hora que Jesus começa a mostrar o caminho ao qual eles deveriam seguir, a história começa a mudar o sentido. Cada um começa a pegar a sua malinha e vai embora, voltam para casa, como pessoas vazias, voltam para casa, como pessoas cuja vida não tem sentido, voltam para casa como pessoas que não a conheceram ou que nem sequer tinham visto Jesus. A palavra de Jesus para os seus, para os 12 apóstolos, também não é mais amena, porque Jesus também pergunta: e vós também não quereis ir embora? Pode pegar as malas e ir. Mas qual é a grande resposta de fé de Pedro? Senhor, aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida e de salvação. É esta a razão que bom seria se todos nós hoje pudéssemos traduzir isso no nosso coração. A razão de nós estarmos aqui hoje é porque só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. A razão de nós estarmos aqui hoje é porque nós consideramos e nós acreditamos nesta palavra de Cristo, que é vida, nesta palavra de Cristo, que é para nós salvação. Ainda no dia de ontem, quando nós tínhamos a celebração, das crianças, eu dizia: quem daqui nunca correu atrás de Papai Noel? Levanta a mão. Eu também já corri. Para que a gente corre atrás de Papai Noel? Para ganhar presente, para ganhar doce, né? Assim. O discípulo, a atitude do discípulo é exatamente esse. O discípulo é aquele que corre atrás. O discípulo é aquele que permanece no ensinamento do mestre. O discípulo é aquele que corre atrás do mestre, que está com ele e nele permanece. Mas no entanto, muitas vezes quando a gente chega diante do Papai Noel, o saco dele pode estar vazio, sem presente, sem doce nenhum. Porém, o grande presente de Jesus, esse é garantido para todos nós, a salvação que Deus nos dá. Esse é o grande embrulho, esse é o grande prêmio, esse é o grande presente que nós, como discípulos, devemos correr atrás de Cristo para dele receber. Esse é o grande presente. Como discípulos nós queremos ganhar, por isso que corremos atrás. E aqui nós entendemos o grande valor de podermos celebrar os nossos ministérios e ao mesmo tempo compreendermos a fragilidade da incompreensão, a fragilidade daqueles homens e daquelas mulheres que não entenderam Jesus e resolveram abandoná-lo pelo meio do caminho, a fragilidade daqueles que não tiveram a fé o suficiente, não tiveram fé o bastante para seguir o Senhor, e no entanto a sua palavra começa a se tornar algo enjoado, algo cansativo, algo pesado. Por isso é mais fácil chutar o balde, ir embora, abandonar tudo. E do outro lado há o grande valor de nós celebrarmos os nossos ministérios. Hoje, celebrando o dia do catequista, por exemplo, todos vocês convivem com isso no dia a dia de vocês. O valor de alguém, ao menos da parte do padre da igreja, eles não ganham um centavo, tá? Não ganham nada para anunciar o reino, para falar a crianças, para falar a jovens da glória do Cristo ressuscitado. É dom, é graça, é ministério, é discipulado. É algo que nos leva a compreender o dom de Deus na nossa vida. Como por exemplo, quando nós fazemos o nosso papel de cristãos e vamos fazer a visita a alguém doente, alguém que está precisando de nós, e nós vamos lá levar a nossa palavra de conforto, amigo, ou às vezes nem a palavra, mas só o fato de dizer para a pessoa: olha, eu estou aqui, tá? O que precisar, eu estou aqui.
é o grande papel fundamental daquele que entende o dom e o exercício de ser discípulo. É o grande entendimento e a grande atitude fundamental daquele que está no caminho do Senhor. Porque caso contrário, nós voltaremos para as nossas casas como pessoas decepcionadas. Nós voltaremos para nossas casas como pessoas vazias. E aqui o Elton já falou muito bem, não vou ficar repetindo, é claro. Por isso hoje eu peço a vocês a graça da nossa perseverança. Eu não preciso falar, eu estou aqui só há 6 meses, vocês estão muito tempo a mais do que eu. Mas que pouca quantidade de jovens, não é? Que nós temos na nossa igreja. E como já dizia João Paulo II, hoje meado, Papa, nós, eu falo nós, eu também não cheguei nos 30, então sou jovem. Nós somos esse sopro da igreja. Nós somos essa força, e temos uma força que nós mesmos desconhecemos diante de Deus. Por isso, sejamos perseverantes. Há até um ditado que diz que um padre, certa vez, eu acho que nós precisávamos fazer isso aqui na igreja também, crismou algumas pombas da igreja. Pomba, passarinho, pomba, vocês sabem que nós temos um monte aqui, né? Por quê? Depois que crismou, elas sumiram da igreja, não deu mais problema, porque normalmente é assim que acontece. Nós somos crismados e cada um pega o seu rumo, o seu caminho, sabe Deus qual é, e a gente não volta mais. Nós somos crismados e nós percorremos o mesmo caminho daqueles pobres discípulos que voltaram para casa, porque a palavra de Deus era muito pesada, voltaram para casa como pessoas vazias, voltaram para casa como pessoas sem sentido nenhum na vida, voltaram para casa como pessoas que não fizeram a experiência de Deus. E é isso que nós rezamos e pedimos para todos vocês, que essa crise não seja mais um passo, pelo contrário, agora começa a missão. Como eu disse no início, alguns ainda serão batizados, né? Mas quem já foi batizado aquele dia que os vossos pais e padrinhos responderam pela vossa fé, hoje são vocês, nessa idade adulta, com a responsabilidade adulta que vocês trazem em vossas vidas, é quem responde por essa fé. Eu estou aqui e quero ser, por isso, o sacramento do crisma ou da confirmação. Eu estou aqui e quero ser confirmado na graça do Espírito Santo.